Oi, gente, vamos resolver uma questão da AFA? Os corpos A e B da figura ao lado têm massas mzão e mzinho, respectivamente. Os fios são ideais, a massa da poli e todos os atritos podem ser considerados desprezíveis. O módulo da aceleração de B é igual a... Gente, nesse tipo de questão a gente começa traçando as forças que atuam nesses corpos. Então, no bloco A, nós vamos ter a força normal devido ao contato com a superfície, nesse caso vai ser para cima, e nós vamos ter a força-peso, que é peso de A, PA, para baixo, a força de tração devido ao fio, que no bloco A é para o lado direito, e no bloco B nós vamos ter o peso de B para baixo e uma tração de 2T para cima, devido a esses dois pedaços de fio na roldana que está mais próxima de B, onde nós temos em cada pedaço a tração T. Seguindo aqui, nós vamos utilizar a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante externa, vetorialmente falando, é igual a massa vezes a aceleração do corpo de uma forma genérica. Então, aplicando essa segunda lei de Newton aos blocos, a gente tem, no bloco A, por exemplo, que está em equilíbrio na vertical, né, essas forças vão se anular, normal e peso, porque está em equilíbrio na vertical. Então, qual vai ser a força resultante sobre o bloco A, que causa a aceleração dele? A força de tração para a direita. Então, para o bloco A, a gente vai ter que T é igual a MA vezes a aceleração do bloco A. Tá bom, agora para o bloco B, nós vamos ter que B está em equilíbrio no eixo horizontal, diferentemente de A. O bloco B está indo para baixo, se movimentando para baixo devido ao peso dele. Então, nós vamos ter que a força resultante sobre B vai ser peso de B, PB, menos 2T, que é a força que está atuando para cima nele. Então, PB menos 2T é igual a massa de B vezes a aceleração de B. Gente, mas tem alguma coisa errada aqui. Como é que a gente vai resolver esse sistema se a gente tem 3 equações e 2 incógnitas? Porque a gente tem a tração T, a aceleração A e a aceleração B sendo as nossas incógnitas, porque o problema não deu esses valores, o problema apenas deu pra gente a massa de A e a massa de B e, consequentemente, os pesos de A e peso de B, porque peso é igual a massa vezes gravidade, né? Gravidade é uma constante, então, se a gente tem a massa, a gente tem o peso. Bom, então, o que a gente pode fazer para resolver nosso problema? Buscar uma outra equação, certo? Porque se a gente tem 3 equações e, aliás, 2 equações e 3 incógnitas, nós precisamos de mais uma equação, certo? Então, vamos em busca dela. Essa terceira equação vai vir dos vínculos geométricos. O que isso quer dizer? Quer dizer apenas que a gente vai olhar a configuração em 2 instantes de tempo diferentes e achar o que tem em comum nessas duas configurações. No caso, se a gente for perceber, né, observar bem o que acontece, a gente tem essa configuração no início e, quando passa um certo tempo, né, quando a gente olha para um outro instante de tempo, o bloco B já vai ter descido um pouco mais. Então, a gente tem esse exemplo de configuração aqui. Bom, e o que é constante de uma observação para outra? O comprimento do fio. Isso mesmo. Então, a gente pode até ter um movimento acontecendo, o movimento do bloco A, o movimento do bloco B, mas uma coisa a gente sabe que não muda, que é o comprimento do fio. Então, esse é o nosso vínculo. Então, a gente vai pegar nesses dois instantes qual seria a representação do comprimento do fio em cada um desses instantes genéricos, para a gente poder analisar e obter a nossa terceira equação. Só para facilitar aqui, eu vou chamar esse instante aqui de T1 e esse instante aqui, ó, de T2. Então, no instante T1, qual vai ser o comprimento total L do fio? Vai ser esse pedaço aqui, né? LA1. Então, a gente coloca aqui LA1 mais esse pedaço aqui, ó, que é desse nível dessa roldana até esse nível da roldana, da outra roldana, que é o quê? Um LB1, a gente pode chamar de LB1, e mais esse mesmo LB1 aqui, ó, do outro lado. Então, a gente pode já chamar direto de 2LB1. Então, mais 2LB1. E mais o quê? Mais X mais Y. O que é X? É o tamanho que tem o fio do teto até esse nível aqui dessa primeira roldana. E Y é o comprimento do fio aqui, ó, do início do bloco B até essa outra poli que está mais perto dele. Então, para facilitar, a gente pode chamar que esse comprimento restante, digamos assim, é Z, né? Então, a gente chamou X mais Y de Z. Só para facilitar mesmo, simplificar os cálculos. Na outra configuração, a gente vai ter que o comprimento do fio, que é o mesmo, né? Vai ser igual a LA2 mais 2LB2. Aí, gente, aqui, ó, a gente observa que o X continua o mesmo e o Y continua o mesmo. Por quê? O Y nada mais é que o tamanho desse fiozinho aí que tá entre a polia e o bloco B, e o X é entre aquela outra polia, né, essa daqui, e o teto. Então, esse tamanho X mais Y igual a Z, que a gente também pode chamar da mesma coisa aqui, né, na verdade deve, porque é um valor igual, ele vai se manter nas duas situações também. Agora, a gente pode fazer o quê? Igualar essas equações. Se a gente chamar essa aqui de 1 e essa aqui de 2, a gente tem que 1 é igual a 2, né? Porque o comprimento L é o mesmo. Então, a gente vai ter que LA1 mais 2LB1 mais E é igual a LA2 mais 2LB2 mais E. Como Z é igual, né? Dos dois lados, a gente vai cortar. Então, a gente vai ficar com LA1 mais 2LB1 é igual a LA2 mais 2LB2. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode passar esse LA2 aqui para esse lado e o 2LB1 para o outro lado. Então, a gente vai ficar com LA1 menos LA2 é igual a 2LB2 menos 2LB1.
Aí aqui a gente pode botar o 2 em evidência, né, do lado direito. Então, vai ficar 2 vezes LB2 menos LB1 e o lado esquerdo se mantém. Só que o que é LA1 menos LA2? É o deslocamento de A, né? Porque LA1 é maior do que LA2. No início, essa distância do bloco A até essa polia é um valor que é maior no início do que no final, né? Já que o bloco A está indo para a direita. Então, esse LA1 menos LA2 a gente pode substituir pelo deslocamento ΔS de A. Já para o bloco B, a gente tem que LB2 menos LB1 vai ser o deslocamento de B. Porque quando B se desloca? B se desloca o tanto que esse trecho de fio aqui se desloca, certo? Então, no início, a gente tem um comprimento desse trecho menor do que no final. Isso quer dizer que o deslocamento de B vai ser esse comprimento no final, que é o LB2, lembrando que aqui de um lado é LB2 e do outro é LB2. Então, o deslocamento de B vai ser LB2 menos LB1. Esse 2LB2 aqui, lembrando, era quando a gente estava analisando o comprimento do fio. Aí, realmente, a gente tem que somar as duas partes. Mas, em termos de deslocamento do bloco B, a gente tem que o deslocamento dele é LB2 menos LB1. Então, onde tem LB2 menos LB1, a gente vai substituir pelo deslocamento ΔSB. Então, esse lado direito da equação vai ficar 2 vezes ΔSB. Então, numa equação, a gente sabe que se a gente dividir dos dois lados pela mesma coisa, nada se altera, né? Então, a gente pode fazer isso. Então, a gente pode chegar aqui e dividir os dois lados por ΔT, sabendo que a velocidade é o deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, a gente vai ter que, analogamente, VA é igual a 2 vezes VB. Da mesma forma, a gente pode fazer isso de novo, porque o que a gente está com interesse é na aceleração de B. Então, é bom a gente ter uma equação com aceleração. Então, a aceleração de A é igual a 2 vezes a aceleração de B. Tá aí. A gente achou a nossa terceira equação que a gente estava precisando. Então, agora vamos manipular as 3 equações que a gente tem. Agora, então, a gente tem esse sistema para resolver, com 3 equações e 3 incógnitas. A ideia aqui vai ser isolar a aceleração de A nessa equação, isolar a aceleração de B nessa equação e aplicar essas duas expressões, que vão ter como incógnita a atração, aqui nessa terceira equação. E depois a gente vai manipulando e a gente vai achar a aceleração de B. Então, de 1, a gente tem que a aceleração de A é igual a atração T sobre MA. De 2, a gente tem que a aceleração de B é igual a PB menos 2T sobre MB. Como PB é igual a MB vezes G, a gente já pode abrir dessa forma. Agora, a gente pode substituir essas expressões da aceleração de A e da aceleração de B nessa terceira equação. Então, a aceleração de A, que é T sobre MA, é igual a 2 vezes a aceleração de B, que é toda essa expressão aqui. 2 vezes MB vezes G, menos 2T sobre MB. Agora, qual vai ser a nossa ideia? Tentar isolar a tração T. Então, a gente pode fazer dessa forma. Tração é igual a 2 vezes, passo MA para o outro lado, 2 vezes MA, já vou fazer a distributiva aqui, tá? 2 vezes MA vezes MB vezes G, e menos 4, né, daqui, ó, menos 4 MAT sobre MB. Agora, a gente quer pegar essa parte aqui que tem a tração, né? A gente pode passar esse MB para o outro lado primeiro, T vezes MB, vai ser igual. Aliás, a gente pode, ao mesmo tempo, já passar essa parte aqui para o outro lado, né? Então, vai ficar T vezes MB mais 4 MAT é igual a 2 vezes MA vezes MB vezes G. Agora, a gente pode colocar o T em evidência, né? Porque fica T vezes MB mais 4MA. A gente está no caminho de isolar a tração T. É igual a 2 vezes MA vezes MB vezes G. Então, agora é só passar o que está multiplicando aqui, passar dividindo para o outro lado. Então, T vai ser igual a 2 vezes MA vezes MB vezes G, tudo isso sobre MB mais 4MA. Bom, o que a gente quer é a aceleração de B, né? Então, a gente pode primeiro colocar na expressão da aceleração de A, que eu acho que fica mais fácil. A aceleração de A é igual a tração, como a gente viu aqui, ó, na equação 1, tração sobre a massa de A. Então, basta a gente dividir por MA toda essa expressão. Então, a aceleração de A vai ser igual a 2 vezes MB vezes G, né? Porque MA sobre MA vai dar 1, sobre MB mais 4MA. O enunciado diz pra gente que a massa de A é igual a Mzão e a massa de B é igual a Mzinho. Então, a gente vai ter que a aceleração de A é igual a 2 vezes Mzinho vezes G, né? Substituindo pelos dados do enunciado, sobre Mzinho mais 4Mzão. Só que a gente não quer a aceleração de A, a gente quer a aceleração de B pelo enunciado. Então, a aceleração de B, como a aceleração de A aqui pela terceira equação é 2 vezes a aceleração de B, então é só a gente passar esse 2 para o outro lado, né? Estava multiplicando, vai passar dividindo. Então, a aceleração de B é igual a aceleração de A sobre 2. Ou seja, é só dividir por 2 essa expressão aqui. Então, vai ficar Mzinho vezes G sobre Mzinho mais 4Mzão. E essa é a nossa resposta. Espero ter ajudado e desejo bons estudos para vocês.